Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre um fenômeno econômico e social chamado uberização do trabalho, um termo que define uma relação de trabalho contemporânea em que se vende um serviço para alguém de uma forma independente, sem intermediação de empresas, em geral feitas também via internet. No estúdio a conversa é com a Alana Oliveira, ela é pesquisadora, economista também do CEPS da UFO. Então, eu te convido a ficar comigo, o Jornal da UFO está começando agora. O mês passado, o mês de maio, foi o período em que maio registrou a maior alta em 8 anos da inflação. É o que aponta o estudo dos resultados do Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO. Confira na reportagem. O Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia, em maio, apresentou variação de 0,89%, ficando 0,51 ponto percentual acima da taxa registrada em abril, que foi de 0,38%. Desde 2013, esta é a maior taxa registrada em um mês de maio. No ano, a variação acumulada do IPC chegou a 3% e nos últimos 12 meses alcançou a marca de 8,81%. 7 dos 9 grupos apresentaram elevações de preços. O principal foi o de habitação, que apresentou um aumento médio de 1,69%. O item que mais impactou no aumento foi energia elétrica residencial, com variação de 5,58%, causada pela mudança da bandeira tarifária amarela para vermelha, patamar 1. O grupo de transportes também teve elevação nos preços de 1,55%. A principal variação dentro deste grupo foi a dos combustíveis para veículos, com um aumento de 3,85%. O CEPS também divulgou o gasto mensal com a cesta básica de alimentos de Uberlândia em maio, que foi de R$ 529,85, um valor de 0,13% inferior ao registrado em abril de 2021. As maiores reduções de preços no mês foram na banana, no café e na farinha de trigo. Já os maiores aumentos vieram da margarina, da carne e do leite. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre os números atualizados da Covid-19 aqui em Uberlândia. De acordo com o boletim divulgado hoje, em 24 horas, 300 pessoas testaram positivo e houve 4 óbitos, totalizando agora 2.521 mortes desde o início da pandemia. 397 pessoas estão internadas neste momento na rede pública e privada e a ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid somente pela rede municipal está em 80%. E a chegada agora do inverno, nesta semana, trouxe o alerta para o aumento das doenças respiratórias, incluindo a Covid-19. Veja na reportagem a seguir. A bancária Mariana é mãe dos gêmeos Rafael e Gabriel, de 6 anos. Com a chegada do inverno, na pandemia, correu para vacinar os filhos contra a gripe. Desde o ano passado, a gente tem mais vontade de vacinar, né? Porque, assim, por mais que não seja uma vacina do Covid, a pessoa ficando menos gripada, eu penso que tem um pouco mais de resistência, enfim, um pouco mais de saúde, nesse momento é muito importante, né? O inverno começou até o dia 22 de setembro. A estação trouxe motivos extras para preocupações. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que as chuvas devem ficar abaixo da média durante os próximos 3 meses na maior parte do Brasil. A baixa umidade aliada ao frio mais intenso favorecem o aumento das doenças respiratórias.
Ano passado aconteceu um fenômeno curioso, que houve uma redução muito importante da transmissão das outras viroses, por uma razão muito fácil de explicar: todo mundo estava de máscara, as pessoas estavam em casa. Este ano, nós estamos vendo um fenômeno que nos preocupa muito. Primeiro, né, as pessoas andando, se transportando em transporte coletivo, não usando máscara de maneira adequada. Além disso, algumas escolas reabertas, muitas sem protocolos adequados. Então, é necessário atentar para a sazonalidade das doenças respiratórias, ou chamadas doenças do inverno no Brasil. O boletim Covid-19 Analytics, desenvolvido por professores da PUC-Rio, prevê alta de novos casos de Covid-19 de 1,38% nos próximos 7 dias e de 1,63% nas próximas 2 semanas em todo o país. Também há previsão de crescimento no número de mortes de quase 2% em 14 dias. O Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz também alertou sobre a alta de casos de transmissão do novo coronavírus e agravamento da situação epidemiológica brasileira, e chamou atenção especialmente para as regiões sul e centro-oeste, que devem apresentar números críticos nas próximas semanas. Por isso, os médicos reforçam a necessidade do uso constante de máscaras e da vacinação contra a gripe. Eu acho que as pessoas, ano passado, movidas pelo medo, todo mundo correu para se vacinar para a gripe, e esse ano está acontecendo algo trágico. 40% apenas do esperado foi vacinado. E compareçam rapidamente, porque a campanha está quase chegando no final, para receber a vacina da gripe, que é tão preciosa e que impede gripe, e gripe mata a gente. Agora vamos ao tema que é destaque no JU de hoje. O trabalho, ou trabalhar através de aplicativos, tem sido a única alternativa de renda para milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, ao longo da pandemia, então nem se fala. Mas é engano pensar que a situação desses trabalhadores melhorou por causa da grande oferta de trabalho. A pandemia, inclusive, deixa mais evidente as consequências da chamada uberização do trabalho. Esse é um termo que você vai entender mais na reportagem a seguir. Vivemos na época em que o acesso vale mais que o acúmulo. Com um clique, é possível solicitar um motorista, um entregador ou uma casa para alugar. É o mundo da economia compartilhada. A chegada dos aplicativos nos fez adotar o chamado serviço peer-to-peer, isto é, pessoas colaborando umas com as outras. Uma alternativa mais confortável, mas que também fez consolidar um novo modelo de negócios. O fenômeno da uberização do trabalho consolidou empresas que agora intermediam a demanda de trabalhadores informais. Se por um lado, isso promove o surgimento de novos empregos, por outro, está o processo de precarização da mão de obra, porque esses trabalhadores passam a não ter mais vínculos empregatícios. Entregadores usando bicicleta ou moto e os motoristas de aplicativo viram os desafios se tornarem ainda maiores durante a pandemia, já que a competitividade aumentou. Segundo a startup Eu Entrego, houve um crescimento de 84,1% no total de cadastros das plataformas de delivery entre fevereiro e setembro de 2020. Em Belo Horizonte, Carlos começou a entregar após perder o emprego de carteira assinada. Em um dos pedidos, ganharia pouco mais de R$ 5,00 para rodar quase 8 quilômetros. Você está trabalhando de carteira assinada, tem seu salário em dia, qualquer coisa que acontecer com você está segurado, né? Rotina mais difícil e menos dinheiro. Segundo uma pesquisa do Diese, os entregadores ganharam, em média, por mês, R$ 220,00 a menos durante a pandemia. De acordo com a representante de profissionais de entrega por aplicativo de Minas Gerais, há dificuldade de conversa com as empresas do sistema. Todas as vezes nós vamos, procuramos, fazemos greve ou fazemos carreata, ou o que seja, eles não nos ouvem. Então, o único caminho hoje é a justiça, porque eles querem fazer todos de escravo, tanto de uma categoria quanto de outra. Eu sou a favor pela lei empregatícia, que eu vejo que, como empregados, eles seriam menos escravizados. Porque não adianta, se você não é empregado, se você é dono do seu negócio, por que o outro que tem que pôr o preço para você? Este professor da Universidade Federal de Minas Gerais explica que a dinâmica das plataformas é buscar maior lucro através dos algoritmos.
os mecanismos de gerenciamento são muito sofisticados. E os algoritmos aprendem como? Testando. Então, eles vão jogando com cada trabalhador para ver até onde eles aguentam. Só para você ter uma ideia, muitos dos aplicativos continuam monitorando a localização dos usuários, mesmo depois que eles desligam os aplicativos. Ou seja, sabe aonde o trabalhador mora, o que ele faz, para onde ele vai depois do serviço. Então, é uma quantidade de informação, né? E aí, sendo mais objetivo, é uma quantidade de pontos fracos mapeados inimaginável. E para entendermos mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui para estar conosco no estúdio a Alana de Oliveira. Ela é pesquisadora e economista do CEPS da UFO. Seja muito bem-vinda, Alana. Obrigada. Bom, vamos começar falando então, mais uma vez, a gente entender esse conceito, né, esse termo, uberização do trabalho. Claro que o nome já lembra um aplicativo que é muito conhecido, Uber, mas, Alana, não é exatamente, né, esse aplicativo a questão, e sim o modelo de trabalho. Exatamente. Quando nós falamos em uberização, é uma tarefa muito complexa, aliás, a gente falar sobre uberização, que é um processo que está em curso, que está a todo vapor, sobretudo agora no marco da indústria 4.0, da revolução tecnológica que nós estamos vivendo e que foi extremamente acentuado por essa pandemia que nós vivenciamos ainda hoje. Então, tudo isso torna essa tarefa de falar sobre esse fenômeno algo muito complexo e muito delicado. Mas, quando nós falamos em uberização, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de um novo mecanismo, de novas formas de controle, gerenciamento e organização da mão de obra. E quando nós falamos usando o termo uberização, como você bem disse, nós não estamos nos restringindo à empresa Uber, embora ela tenha, obviamente, levado essa forma de controle, de organização da mão de obra a um nível global de visibilidade que não se tinha visto ainda, e até por isso que esse termo ficou cunhado, né? Como Uber, mas é óbvio que é um processo que não se restringe a ela, nós temos várias outras empresas de plataforma, empresas aplicativo, né, que é o que a gente denomina hoje, e é importante salientar, inclusive, algo que uma das maiores estudiosas hoje da uberização no Brasil, a Ludmila Abílio, né, ela coloca nos estudos dela, já estuda isso há mais de 10 anos, a uberização ela está em curso já há algum tempo antes mesmo do advento da Uber. Ah, mas como assim? Como forma de controle, de gerenciamento e de organização da mão de obra, ela já tem alguns elementos que já estavam sendo notados em outros tipos de trabalho. A exemplo das revendedoras, por exemplo, de cosméticos, da Natura, da Avon. Você já consegue, né, visualizar ali alguns elementos, alguns aspectos centrais desses mecanismos que hoje a gente entende como uberização. Você consegue visualizar isso também na externalização dos serviços, por exemplo, da Zara, essa gigante, né, que a gente tem aí da área têxtil. Então, você consegue visualizar isso em outras formas de subcontratação que já existem, né, que já existiam no mundo do trabalho há algumas décadas e que, obviamente, passam a ser acentuadas, aprimoradas a partir do advento da tecnologia e das plataformas. Então, aí a gente tem até, inclusive, hoje vários outros termos, né, que às vezes são utilizados como sinônimo ou que concorrem ou que, de alguma forma, complementam de uberização, como é o caso da plataformização do trabalho, porque aí você tenta tirar essa neutralidade de colocar uma empresa, né, falar somente da Uber, né? Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente fala em uberização, quais são esses processos, esses mecanismos? Quando a gente fala assim, são novas formas de controle, organização e gerenciamento da mão de obra. O que a gente está falando? Primeira coisa, são 3 elementos centrais, na minha opinião. O primeiro deles é a informalização do trabalho. E quando eu falo informalização, não tem só a ver com a perda de direitos, de garantias, que é o fato mais notório, né? Que todos nós verificamos. A própria desconsideração dessa categoria como trabalhadora, que se descaracteriza, né? Não se coloca como se fossem trabalhadores. Mas eu estou falando também na dificuldade que esse processo coloca para a gente identificar a forma trabalho. Como assim? Por exemplo, nós consumidores passamos a trabalhar também para esses aplicativos à medida que nós gerenciamos a qualidade do serviço
E não é só, por exemplo, na Uber, na iFood, mas até no aplicativo do Airbnb ou de hotéis, onde a gente começa a fazer com que as nossas avaliações sirvam de parâmetro para que as pessoas se hospedem naquele determinado local ou para que a pessoa peça comida num determinado restaurante. Isso é trabalho? Nós estamos trabalhando de graça? Então, todas essas questões começam a ficar mais obscuras dentro da plataformização ou da uberização do trabalho. Esse é um primeiro elemento. Mas a gente também precisa entender que nesse mundo contemporâneo, onde essas relações já acontecem, é uma tendência de mudança, né, de relações de trabalho que se estabeleceu e agora veio para ficar. Então, de que forma agora nós vamos, na verdade, melhorar essas relações jurídicas, né, de confiança de trabalho, de estabelecer normas e regras para que haja mais direitos a esses trabalhadores, também resguardar os usuários desses serviços. Perfeito. Então, eu acho que, assim, de um lado, né, a gente acaba apontando esses malefícios, esses aspectos negativos, né, da uberização, desse processo de controle, né, de organização da mão de obra, e a gente também precisa apontar os benefícios. Por que ela flui tão bem, né? Foi aceito pela sociedade, exatamente. Né? Existe um viés de modernidade, primeiro, nessa relação de trabalho, um argumento de flexibilidade, que ele é aceito com muita, vamos dizer assim, sem muita resistência pelas pessoas e sem muita cautela de análise do que é essa flexibilidade. Além disso, é indubitável que essas plataformas, elas conferem alguma segurança até para nós mesmos, usuários do serviço. Você se sente, digamos assim, de certa forma, mais seguro de pedir o trabalho de uma doméstica que você nunca viu na vida, uma pessoa que você desconhece, pelo Get Ninjas, que é um outro aplicativo, você se sente mais seguro porque uma babá, né? Porque dá uma certificação de segurança. A sua casa, que seja, isso, né? Fazer um reparo, tem vários aplicativos hoje, aliás, tem para tudo, né? Perfeito, tem para tudo, manicure, pedicure, tudo. Tem para tudo. Então, isso traz um certo conforto, né? Por outro lado, o que a gente não pode esquecer é o desenho de sociedade que a gente deseja. O que a gente quer de direito? Resguardar de direito fundamental para o ser humano. O que a gente quer para a gente mesmo. Não estamos falando só dos trabalhadores, mas das nossas informações pessoais que estão aí à disposição dessas empresas. A assimetria de informação entre as empresas, nós consumidores e os trabalhadores de aplicativo é tão grande, a gente não faz ideia nenhuma do quanto os nossos dados, como eles estão sendo utilizados, quanto que eles valem, que essas empresas são hoje avaliadas, né, de forma assim, estratosférica, né, o valor dessas empresas em função dos dados que nós fornecemos por meio do uso desses aplicativos. Então, tem questões fundamentais que a gente precisa se perguntar se a gente está disposto a abrir mão. E eu acho que no longo prazo, nós enquanto sociedade, tem alguns valores que nós não vamos querer abrir mão. Então, a gente precisa pensar num redesenho do ponto de vista jurídico, o que alguns países no centro do sistema, né, nas economias avançadas, já estão fazendo, já estão reconhecendo trabalhadores de aplicativo como trabalhadores. Que é o caso, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, a gente já está tendo casos desse reconhecimento. Então, eu acho que no médio e longo prazo, a nossa sociedade tem que caminhar para isso, para se pautar por essa lógica de resguardar direitos fundamentais do trabalhador. Excelente. E olha, falando sobre as relações de trabalho, as relações no mercado, né? Não serão as mesmas, com certeza, pós-pandemia. Muitas empresas que aderiram ao home office ainda não sabem quando vão conseguir, né, voltar para um modelo de trabalho que se lembre daquele anterior, onde estavam cheios de pessoas dentro do mesmo ambiente. Esse é o levantamento feito por uma empresa de controle e registro de ponto, que indicou que muitas organizações devem optar pelo trabalho híbrido após a pandemia. Na empresa de tecnologia, os responsáveis por testar os equipamentos têm que fazer isso dentro da empresa, com a bancada própria. Cada caixinha dessa sai configurada para funcionar como rastreador veicular. Fora a equipe de hardware, a maioria está em casa desde março de 2020. Alguns ainda se fazem presentes em reuniões esporádicas, mas é apenas uma fração dos cerca de 120 colaboradores. A maior parte do prédio fica vazia, mas mesmo assim, o quadro de funcionários aumentou 25% durante a pandemia. Tem gente espalhada em todo o Brasil. A experiência nesse período está sendo positiva, e quando todos estiverem vacinados, o pessoal vai poder se encontrar, mas em um sistema híbrido. Todo mundo vacinado, essa é uma condição
para a GETRAC, né, da gente realmente retornar, mas o retorno vai ser híbrido e cada área vai poder avaliar, né, se vem uma vez por semana, se vem uma vez por mês. Então, vai ser muito flexível de acordo com as necessidades de cada área. Tem empresários por aí que ainda não definiram a estratégia a ser adotada após a pandemia. De acordo com uma empresa de controle de ponto, 36% dos negócios ainda estão nessa situação. Outros 33% definiram que vão retornar ao trabalho presencial quando possível e 18% vão trabalhar de forma remota em definitivo. O home office ele se tornou uma realidade, principalmente durante a pandemia, para a maioria das empresas e de profissionais. Mas nas micro e pequenas empresas a adoção ela não foi muito significativa, especialmente porque grande parte das empresas são dos setores de alimentação e comércio de vestuário e calçados e dependem muito do local do estabelecimento para poder cumprirem suas operações. Nesta empresa de contabilidade são 30 colaboradores, mas apenas 10 convivem diariamente nesse espaço físico. O home office trouxe vantagens para a empresa, mas os clientes também precisam de assessoria presencial. É por isso que, quando a pandemia passar, essa sala pode voltar a ficar cheia. De acordo com o sócio, a empresa já está se preparando para o retorno. Alguns continuam em casa, mas a proporção vai se inverter. Acho que existe uma relação de confiança entre a empresa e o colaborador que essa pandemia trouxe do colaborador entregar de fato produtividade e não simplesmente cumprir uma carga horária. Isso é muito importante para a empresa. Seja remoto, híbrido ou presencial, cabe às empresas tirarem proveito ao máximo da economia e experiência durante a pandemia. E as empresas que conseguiram, durante esse período da pandemia, obter economias significativas, seja pela menor redução dos seus ativos, como energia, aluguel, entre outras despesas fixas, precisam usar esse recurso, seja para fortalecer os seus processos de trabalho, que vão sustentar essa modalidade híbrida entre presencial e home office, e também usar esses recursos para poder melhorar o caixa da empresa e se preparar para esse momento da retomada da economia que virá pela frente. E uma pesquisa feita com entregadores por aplicativo revela que a maioria dos trabalhadores sente orgulho do que faz, mas enfrenta riscos e falta de direitos. Um dos motivos é que a maior parte deles viu nas entregas uma única forma de sair do desemprego. São várias horas por dia assim, em cima de uma moto. A rotina da entregadora de aplicativos Ana Carolina, em São Paulo, é intensa e cheia de riscos. Mas para ela, estar trabalhando em meio ao alto desemprego no país e ainda poder fazer o próprio horário é um trunfo. As vantagens é não ter cobrança. Eu trabalho para mim, eu sou dependente, eu trabalho hora. Se eu quiser não ir trabalhar hoje, eu não vou. É a minha dependência. A percepção é a mesma para boa parte dos entregadores entrevistados em uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Dos mais de 2.600 trabalhadores, 66% afirmaram gostar do ofício pela autonomia e flexibilidade de horários. A renda também entra nessa conta. Em média, os entregadores recebem pouco mais de R$ 2.000 mensais pelos aplicativos. No trabalho direto para os restaurantes, esse valor cai cerca de R$ 500. Perguntados sobre se sentem orgulho em atuar nessa modalidade, os entregadores são quase unânimes. 92% dizem que sim. Para se virar e pagar as contas no final do mês, muitos brasileiros começaram a fazer um bico como entregador e alguns outros superaram o desemprego trabalhando fazendo entregas. Isso que começou como um bico acabou se mostrando como uma fonte segura e constante de renda para esses trabalhadores. O problema é que esses números sozinhos não explicam a difícil realidade pela qual passam os entregadores no país. Com poucas condições para comer, descansar e, sobretudo, se proteger dos riscos trazidos pela pandemia, a categoria discute agora a importância de se regulamentar a profissão. Eles não recebem adicional de periculosidade, como um seletista recebe, né? Riscos inerentes à sua profissão, né? Eles praticam entregas em diversas localidades de São Paulo e estão sujeitos a furtos e roubos de seus smartphones e motos. E eles têm que arcar com esse custo. E acidentes, né?
uma vez que eles recebem prêmios, premiações para fazer entregas mais rápidas. Como a Justiça não reconhece vínculo entre aplicativos e entregadores, os trabalhadores que se sentem prejudicados quase sempre pedem. Houve um boom, né, principalmente de ações do Uber, né, isso foi de conhecimento de todos, né, e obviamente que os entregadores de iFood, Rappi, né, também começaram a ingressar com as demandas pedindo o vínculo empregatício, mas, infelizmente, 79% dessas demandas não reconheceram o vínculo. Para a Ana, ter um pouco mais de garantia seria bom para todo mundo. Quando eu sofri acidente de moto, eu fiquei jogada lá no hospital. Pelo menos se tivesse um seguro de alguma coisa, um convênio, algo que ajudasse a gente melhor, seria muito bom. E voltando a falar aqui no estúdio agora com a Alana. Alana, a gamificação do trabalho. Nós sabemos que muitos desses aplicativos incentivam os motoristas a fazerem um número X de horas para completar ali a meta e onde vai ter o retorno financeiro. Então, você acredita que também esse seria um dos principais problemas da uberização do trabalho? Com certeza. Esse é um dos aspectos também centrais da uberização do trabalho, que é basicamente uma nova forma, então, de controle, de gerenciamento dessa mão de obra. Por bonificação, por gamificação. Gamificação, então, um exemplo muito claro disso, que um estudo recente mostrou em São Paulo, quando você começa a ter, por exemplo, uma chuva muito forte e os entregadores de aplicativo de comida, né, os motofrentistas, eles se recusam, então, a sair debaixo daquela chuva devido a todos os riscos que estão inerentes ali, ao próprio fato de você estar se molhando. Já foi comprovado que esses aplicativos lançam gamificação, né, bonificações, justamente nesse momento crucial para manter esses trabalhadores ali. Então, um exemplo disso foi que lá em São Paulo houve o lançamento aí de uma bonificação aí, vamos colocar de R$100 a mais para esses entregadores que fizessem 10 entregas seguidas nesse período chuvoso. E o que se observou é que na hora que ia chegando a 8ª entrega, ele aceitava aquele risco, ele ia debaixo de chuva, se expunha aquele risco para poder conseguir aquela bonificação e quando chegava ali pela 8ª não chegava mais nenhuma para ele. Então, uma coincidência, a gente não sabe, porque as regras não são claras. Essa gestão algorítmica, ela é extremamente desigual e assimétrica do ponto de vista da informação. As empresas é que definem as regras, que estabelecem de forma muito clara essas regras, mas os usuários, tanto os clientes quanto os trabalhadores, não têm acesso a esse processo de regras. Tanto é que você mais vê nessas entrevistas que são conduzidas em estudos com os trabalhadores uberizados, é uma tentativa muito grande por parte deles de tentar compreender quais são as regras específicas que estão sendo utilizadas para lançar uma determinada corrida para um, que nunca cai para o outro. Então, eles ficam tentando compreender porque existe essa assimetria e, obviamente, os algoritmos, eles não são neutros. Essa é outra questão que a gente precisa deixar muito clara. Tem pessoas por trás do desenho dessas regras de funcionamento. O algoritmo é uma regra de funcionamento. Quem coloca isso, coloca inclusive a partir de alguns vieses. Já tem sido comprovado a partir de estudos, vieses de cor e raça. Vieses, por exemplo, que são construídos para o algoritmo ali, no momento que vai lançar uma corrida ali para a periferia, para um lugar bastante perigoso, lança para um determinado tipo de trabalhador de aplicativo, mas não lança para outro. Esse outro recebe outro tipo de corrida. Então, isso existe, isso não é neutro, é isso que a gente precisa chamar a atenção também. Excelente sua participação, Alana. Agora a gente dá uma pausa nesse assunto para a gente saber como fica a nossa previsão do tempo. Em Uberlândia, a sexta-feira deve permanecer ensolarada, com temperaturas entre 17 e 28 graus. Em Patos de Minas, previsão de sol, com mínima de 14 graus e máxima de 29. Monte Carmelo terá sol com poucas nuvens no céu, mínima na casa dos 14 graus e máxima de 28. Tuiutaba, com variação de sol e nuvens. Os termômetros registram entre 20 e 31 graus.
Em Frutal, a temperatura não passa dos 32 graus, enquanto a mínima fica na casa dos 17. Faz sol durante todo o dia. Agora uma notícia bem legal. Olha, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFO, o Carlos Henrique de Carvalho, passou a integrar o Conselho Superior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A designação foi feita por meio da Portaria 413, do dia 18 de junho de 2021, no Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União. O professor Carlos vai representar o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação junto ao Conselho. O mandato é de 3 anos e a partir da data de publicação da portaria. O pró-reitor disse que integrar o Conselho é importante por poder compartilhar o pensamento com os principais gestores e pesquisadores do país, representantes de várias áreas, além de participar e discutir sobre as decisões tomadas pela CAPES. Então, parabéns, professor Carlos, por essa conquista que é não só da UFO, não só sua, mas de todos nós, né? Muito obrigada também, Alana, pela sua participação aqui com a gente hoje, falando sobre uberização do trabalho, um tema tão importante de nós levarmos reflexões, né? Parte de tantos trabalhadores que vivem essa realidade. Muito obrigada. Espero recebê-la outras vezes aqui, tá? Nosso Jornal da UFO fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela audiência. Amanhã nós vamos falar sobre prevenção às drogas e também tratamento para dependentes. Tem também a nossa agenda cultural, então eu te espero. Boa noite.